Nesse mês de junho é, então, um mês de conscientização a respeito da violência contra o idoso. E é sobre esse tema que nós vamos tratar aqui hoje no Conversa Oeste. Eu sou Joana Magna Bosco, jornalista, e aqui no podcast do Jornal do Oeste, o Conversa Oeste, nós tratamos sobre diversos assuntos, muitas vezes com foco aqui na cidade de Toledo, e falamos sobre segurança pública, saúde, educação, entretenimento e por aí vai. Mas antes de tudo, eu tenho um convite para te fazer. O Jornal do Oeste, ele tem uma cobertura aqui da nossa cidade, região, do Paraná, enfim, do Brasil. Eu te convido para fazer a assinatura do jornal e receber na porta da sua casa ou na sua empresa para se manter bem informado de tudo que acontece por aqui. E, bom, vamos para a nossa conversa, então. Quem está aqui comigo é diretora da Média Complexidade aqui da Assistência Social do município de Toledo. E seja bem-vinda, Tatiana. Obrigada, Joana. Bom dia para você, bom dia aos ouvintes. E vamos conversar um pouquinho sobre o Junho Violeta, né? Exatamente. Então, contextualiza para mim o que é essa proposta do combate à violência ao idoso. O combate à violência contra o idoso, a conscientização dessa violência e como que a gente pode erradicar isso, ele nasceu, na verdade, através da campanha Junho Violeta, oficialmente em 2011, tá? A ONU, a Organização das Nações Unidas, ela instituiu junho como sendo esse mês. Porque dia 15, que foi domingo, foi o dia de combate realmente, né? Essa data ela já estava sendo realizada mais informalmente desde 2005, mas em 2011 pactuou-se esse mês. Então, nesse mês, são intensificadas as campanhas. Claro que esse trabalho ele precisa acontecer todo ano, né? Não é só naquele mês, mas nesse mês a gente usa para quê? Para conscientizar de uma forma mais ampla ainda, né? Mostrar mais o trabalho sobre isso. Certo. E aí, quais são essas ações que foram desenvolvidas pela Secretaria da Assistência Social aqui no município de Toledo, né? Se conversou com adolescentes, foram até as escolas, e como que foi abordar esse assunto com esse público? Foi muito bacana, foi uma proposta muito diferente, né? Então, o que a gente normalmente tem? A gente vai conversar com o idoso para falar sobre a violência contra ele, né? O que a gente entendeu esse ano? Que a gente precisava de uma atividade intergeracional. Então, a gente precisava atingir outras camadas da população para poder prevenir de fato, né? Sabe aquela coisa que a gente fala assim, que a pessoa vai ficando mais velha, vai sendo mais difícil de entender, de mudar padrões, né? Você, às vezes, passa 60, 70 anos com aquele mesmo padrão. Então, o que a gente pensou? Esse ano nós vamos focar, então, nos adolescentes. Nós atendemos os adolescentes do Projovem Adolescente, que são executados nos CRAS, que é Centro de Referência de Assistência Social. Então, o CREAS, as equipes que atendem a violência contra a pessoa idosa aqui no município, foram até esses centros realizar essas palestras em forma de roda de conversa. E foi muito bacana, porque hoje qual que é a realidade que a gente tem? Muitos idosos, muitas pessoas idosas acabam cuidando, acabam sendo responsáveis por crianças, por adolescentes, para que seus filhos possam trabalhar. Às vezes, é aquele vizinho que deixa o adolescente ou a criança na casa do idoso, né? Então, é isso que a gente pensou esse ano. Então, vamos conversar com outro lado da moeda, né? Vamos conversar com aquele adolescente para que ele já vá crescendo com essa sementinha da conscientização contra a violência da pessoa idosa. E como que percebeu a receptividade desse público, a percepção que eles tiveram sobre o assunto? Foi muito bacana. Num primeiro momento, claro, né, pensam, olha, mas eu estou falando sobre pessoa idosa, né? O que é isso? Mas o que eles foram percebendo? Eles foram vendo que aquela pessoa idosa que eles imaginam, ela está dentro da sua casa. Ela está ali na sua comunidade, ela está ali no entorno da sua vida, né? Então, isso o que aconteceu? Trouxe para eles uma identificação. Então, a identificação com essa situação para que possa, então, combater, né? E quais seriam, então, esses pilares que fundamentam, que deixam explícitos esses crimes que se cometem contra os idosos? A gente tem vários tipos de violência, né? Hoje, se a gente for olhar, tanto a nível
nacional, nível estadual, nível municipal, por exemplo, a maior forma de violência, a que mais aparece, é a negligência, tá? Então, negligência, o que vai ser? É a omissão ou não querer efetuar o cuidado com aquele idoso, né? A gente tem também a violência psicológica, que é aquela coisa, sabe? Você maltrata aquela pessoa idosa na sua casa, você fala com ela de forma agressiva. Então, você trabalha ali de uma forma, o emocional daquela pessoa idosa, de uma forma que ela vai se isolando cada vez mais, né? E que, muitas vezes, a negligência e a violência psicológica, elas estão muito ligadas. A violência psicológica, na verdade, ela embasa quase todas as violências, né? A gente tem a violência física, essa é o quê? Ela é mais aparente. Então, é aquela que muitas vezes a gente consegue ver um hematoma. Muitas vezes vem denúncia da violência física através da saúde, né? Porque aquele idoso vai procurar o serviço de saúde e daí ele consegue se abrir, né? Mas tem também aquelas agressões físicas que você não aparece, aquele beliscão, aquele apertão no braço, aquele puxão, né? E não fica o sinal. É um pouco mais difícil, mas também acaba a gente descobrindo, né? A gente tem também outra violência que ela é muito forte, que é a patrimonial ou financeira. Essa é uma violência que hoje em dia está crescendo muito, tanto em relação ao patrimônio dessa pessoa idosa, né? Então, pessoas que vão se aproveitando disso, como a financeira, onde eles ficam, muitas vezes, com o cartão da aposentadoria, o cartão do benefício, eles não passam as coisas para os idosos, né? Isso vem aumentando muito. Então, essas são formas de violência normalmente contra o idoso, mas principalmente a negligência de cuidados. Inclusive, conforme vai avançando a idade dessas pessoas, também pode acontecer adoecimento, muitas vezes dependência, justamente pela condição física, desenvolvimento de demências. Até conversei com uma fonoaudióloga que estava comentando em casos que vai se agravando a surdez, tem isolamento. Muitos também, após a aposentadoria, param com aquele ritmo todo de trabalho e, de repente, também podem desenvolver uma depressão, ficar mais em casa, ter um isolamento. E isso, muitas vezes, pode agravar ou porque muda a dinâmica familiar, né? Com certeza. Aquela pessoa que até então trazia um dinheiro de uma certa forma para casa, aquela pessoa que até então era ativa economicamente e no mercado de trabalho, agora, primeiro ela leva aquele choque que ela está perdida, né? Do tipo, o que eu vou fazer agora? Né? Então, eu vou cuidar da casa, eu vou cuidar dos netos, eu vou cuidar. Mas essa situação, e justamente por conta do agravamento da saúde deles, começa a pedir que esses filhos, esses familiares, no geral, eles deem mais atenção para essa pessoa idosa. E, muitas vezes, essas pessoas não conseguem, não têm essa atenção, não têm essa disponibilidade de tempo naquele momento, não conseguem, não sabem como fazer, né? Em geral, a população precisa se preparar melhor para atender essa pessoa idosa. E isso vai acarretando cada vez mais conflitos, sim. Porque a grande maioria dos conflitos e das situações de violação de direitos, elas acontecem em casa. Elas acontecem ou por familiares próximos, ou por rede de apoio que é próxima. Ela dificilmente acontece na rua, no mercado, no estabelecimento, fora, né? Ela normalmente é dentro de casa. Então, quanto mais essa pessoa idosa fica em casa e demonstra esse tipo de necessidade de cuidados, menor vai ser a paciência daquelas pessoas em ficar. As pessoas que estão próximas vão querer fazer as suas coisas e não a do idoso. Então, isso vai agravando bastante. Inclusive, antes aqui nos bastidores, a gente estava até conversando sobre a importância de conversar com os pais ainda com um certo tempo de entrar nessa fase idosa, justamente para planejar, porque, querendo ou não, pode ter uma dependência financeira, pode ter uma dependência de ter que, de repente, parar de morar sozinho, com um casal de idosos, para ter que morar junto com os filhos. Então, como que percebe a importância desse diálogo? Ele poderia reduzir também esse impacto negativo de violência, de negligência? Com toda certeza, com toda certeza. Se a gente for pensar que hoje nós temos uma população mundial em torno de 8 bilhões de pessoas, e a população idosa é cerca de 1 bilhão e 100 mil pessoas, então, assim, se a gente não se preparar antes, a gente não vai saber agir.
Então, hoje, a expectativa de vida ela é muito maior. Então, ela força, sim, as pessoas adultas, as pessoas na adolescência, a se prepararem, tanto a si, para envelhecer com mais qualidade de vida, quanto é necessário que as pessoas se programem e conversem, sim, com as suas pessoas idosas, talvez até antes delas estarem debilitadas, né? Então, isso vai fortalecer muito a relação, porque vai chegar num momento em que essa pessoa idosa vai precisar de ajuda, sim, de um cuidado muito mais próximo de todo mundo. Inclusive, muitas vezes, então, alguns idosos não percebem esses traços de violência, né? E como que pode ter essa conscientização para que eles possam perceber, possam buscar ajuda para viver até mesmo com dignidade, né? Porque isso fere a vários níveis. Isso, muitos direitos. Acho que você tocou num ponto assim fundamental. É o não reconhecimento da violência, principalmente por parte de familiares próximos que aquela pessoa idosa acaba vivenciando, né? Você sempre arranja uma desculpa para falar por que aquela pessoa está agindo daquela forma. E muitas vezes isso vai se perpetuando e vai piorando a situação, né? Provavelmente vai chegar num momento em que vai culminar numa violência muito maior. Então, essas campanhas como a Júlio Violeta, e que daí, dessa vez a gente pensou em fazer com os adolescentes, é justamente para tentar prevenir isso. A gente tem que focar na prevenção, a gente tem que focar na rede de apoio, no fortalecimento de vínculos, né? Hoje a gente tem canais de denúncia, a gente tem canal estadual, que é o 0800 141 0001. A gente tem o canal nacional, que tanto o 181 quanto o 100, ele serve para qualquer denúncia anônima. Então, assim, se eu estou vendo aquela pessoa idosa sofrendo na casa ao lado, eu posso denunciar. Então, quanto mais eu souber o que é violência, poder identificar, poder acolher essa pessoa idosa que está com esse sofrimento, mas nem sempre consegue distinguir se isso é uma violência, é só uma falta de paciência. Quanto mais informação eu tiver, mais formas de conseguir ajudar essa pessoa idosa eu vou ter. Então, além das denúncias, né, para o 0800, aqui para o número atendido no Diz que sim. município daqui mesmo, quais são as outras intervenções que, de repente, pode fazer, que pode articular nesse combate à violência? Principalmente a denúncia. A gente precisa focar na denúncia, né? Fora isso, a gente tem o quê? Espaços em que a pessoa idosa pode ir antes de sofrer essa violência, né? Então, é importante também. Aqui no município, nós temos 2 CERTs. São 2 centros que atendem pessoas idosas. E atendem pessoas idosas em relação ao fortalecimento de vínculos. Então, essa pessoa idosa, quando ela começa a participar das atividades que estão na comunidade, que estão na sociedade, ela também vai conseguindo tanto mais informação, quanto argumentos para não entrar nesse ciclo de violência, né? Então, ela continua ativa, mesmo que muitas vezes, como você falou, ela se aposentou, ela saiu do mercado de trabalho. O importante é isso, que ela não se isole, ou que alguém, quando perceber esse isolamento, já faça alguma coisa, né? Então, acho que é principalmente essa prevenção, é trabalhar antes disso tudo ir acontecendo. E, quando acontecer, é a denúncia, né? Nós temos os CREAs aqui no município que atendem, por meio da assistência social, violações de direitos. Então, assim, é a denúncia, né? Uhum. E teria dados para apresentar em relação a essa violência contra os idosos aqui no município? Sim, sim. Ela, principalmente, como eu falei antes nos bastidores com você, ano passado a gente atendeu 280 idosos durante o ano inteiro. Esse ano já aumentou, porque no primeiro semestre, e a gente nem terminou junho ainda, nós já temos em atendimento 199 pessoas idosas. A negligência sempre é o carro-chefe, vamos dizer assim, das violências. É o que mais aparece. É aquela pessoa idosa que fica em casa sem cuidados, que às vezes precisa, por exemplo, tem diabetes, precisa aplicar insulina injetável e não sabe como, e não tem um cuidado para alguém auxiliar. É aquela pessoa que fica muito tempo sozinha. É aquela pessoa que não consegue mais cozinhar, não tem mais a habilidade ou a mobilidade para caminhar, para cozinhar, para fazer suas atividades que antes eram comuns e não tem o auxílio para fazer tudo isso, né? Em seguida, realmente, é um caminhar assim, a nível municipal, estadual e nacional. Realmente são
negligência, violência psicológica e daí vem as demais. A patrimonial e a física, elas estão quase ali também. Uhum. É bem interessante que você comentou essas articulações de atendimento que tem aqui no município. Então, tem o CRES, tem o CERT, tem o CRAS. O CERT, ele vai atuar, vamos dizer assim, na prevenção, o fortalecimento. No CREA, ele vai vir sempre encaminhado pela rede quando já houve uma violação de direitos, né? Depois da violação de direitos, se o CREAS não consegue trabalhar isso, não consegue essa superação da situação de violência, aí a pessoa idosa pode ir para um acolhimento, que daí ela é retirada daquela família ou da situação de abandono, porque a gente tem idosos em situação de abandono aqui em Toledo, né? Aí são levados para um acolhimento. Então, a pessoa perde esse vínculo, né? É como na área da criança também, né? A gente pensa, quando a criança sofre violência, ela vai para um acolhimento, o conselho tutelar está ali para fazer essa ponte, né? Mas na pessoa idosa é através do CREAS, né? Mas com violação de direitos. Em relação a essa campanha que foi desenvolvida com os adolescentes, agora ao longo de todo o Junho Violeta, gostaria de ressaltar mais alguma informação que, de repente, a gente não abordou ainda, mas que seja interessante, que seja relevante? Acho que o que tem que focar mesmo é olhe para a pessoa idosa que está ao seu lado, converse com ela, ouça o que ela tem a dizer, acolha essa pessoa, né? Essa pessoa que, ao longo da vida, esteve com você, né? Então, muitas vezes, ela chega ali na velhice dela e ela não é mais muito... É uma coisa de velho, é uma coisa... Ele já não sabe mais das coisas. Ele já virou uma criança. Não, ele é uma pessoa, né? Por isso que a gente fala pessoa idosa, né? Antes de ser um idoso, ele é uma pessoa. Então, acho que é isso, é trabalhar com respeito, com carinho, o cuidado e, principalmente, a denúncia também, caso perceba alguma violação, né? Uhum. Os canais estão todos aí, informação a gente precisa ter, então, é isso que eu acho que é o bacana, é denunciar quando perceber. E, muitas vezes, também acontece, Joana, assim, a gente faz visita, a gente recebe denúncia, faz a visita e a pessoa fica até ofendida, né? Eu sempre procuro falar para ela assim, você já parou para pensar o outro lado da moeda? Então, você agora está me dizendo que não está sofrendo uma violência, que a gente veio aqui, a gente viu isso e não está sofrendo. Mas você já parou para pensar que bom que alguém está olhando? Que alguém está cuidando, alguém desconfiou e já pediu para vir, né? Então, o serviço público ele está aí para isso, né? Então, esse é o nosso papel. Então, hoje está muito fortalecido isso, a denúncia mesmo, né? Uhum. E outra situação que aconteceu, só queria destacar, a gente fez essa atividade intergeracional agora, então, do pessoal que trabalha violência contra a pessoa idosa, conversar com os adolescentes. E no mês passado, que foi o mês de maio, que era o Maio Laranjas, contra o abuso sexual infantil, a equipe que trabalha diretamente com violação de crianças foi justamente conversar com os idosos. Foi fazer palestra no CERTES. Então, assim, é também sensibilizar aquela pessoa idosa que está lá naquela casa a olhar para essa criança de uma forma diferente, né? Para conseguir acolher e visualizar quais violências eles podem estar vivenciando naquele momento, né? Então, é essa coisa, é trocar gerações aí, né? Inclusive, até já ia tocar nesse assunto do Maio Laranja, porque esses assuntos, querendo ou não, eles devem ser debatidos ao longo do ano, porém, é muito importante ter uma ação, ter uma campanha com maior ênfase em algum momento. Então, eu vejo que, em relação a essa violência contra as crianças, em relação que ocorre com uma certa frequência, infelizmente. Então, como que tu percebe essas ações que foram desenvolvidas pelo Departamento da Assistência Social em maio? Sempre que a gente faz as campanhas, o número de denúncias aumenta, assim, exponencialmente, né? O CREAS tem 7 equipes hoje que trabalham com violência contra criança e adolescente. E no mês de maio é focado, porque a gente sempre tem um mês que tem lá aquele enfoque de violência, aquele enfoque de uma data, alguma coisa para tocar, né, para marcar. Mas, por exemplo, as equipes dos CREAS, essas 7 equipes, ao longo do ano inteiro, elas fazem oficinas sobre violência contra a criança em todas as escolas municipais. Um CREAS foca nos segundos anos de todas as escolas, o outro CREAS foca nos quintos anos.
Então, assim, como você falou, não é só para aquele mês, não pode ser, né? A violência não ocorre só num mês. Mas, de fato, quando há essas campanhas, elas aumentam muito as denúncias e o encaminhamento de casos para os CREAS aumenta bastante. Além da escola e de se tratar com as crianças, também foi conversado com os professores? Quem Sim, foi o sim. público mais Esse, abrangente? esse ano a gente teve uma iniciativa diferente, que foi, primeiro, essa deles conversarem com a pessoa idosa. Outra foi muito bacana, que foi um projeto piloto do CREAS 1, um ciclo de palestras. Então, o que aconteceu? A equipe do CREAS foi até um CMEI, né? Conversou com os professores, conversou com as crianças, e daí esses professores viraram multiplicadores para conversar com os pais a respeito de tudo isso. Eles ganharam assim, um certificado dizendo que eles passaram por isso. E a gente teve também um vídeo institucional do CREAS 2 falando sobre a violência sexual infantil a nível nacional, né? Então, foi bem bacana mesmo. E aí, como que percebe também ah, essas ações no impacto mais profundo e como que é esse... Porque, querendo ou não, tem um caminho que percorre para avaliar essas questões, né? Passando pelo Conselho Tutelar, passando por outras instituições também para fazer esse acolhimento. Como que procede a partir da denúncia? Isso. Vem para o CREAS, como você falou, ele vem principalmente por conta por meio do Conselho Tutelar e pela rede socioassistencial intersetorial. A partir dessas oficinas, que elas já estão no 3º ano, aumentou muito os encaminhamentos de situações de violência por parte do ensino público. A escola tem feito bastante. Então, assim, a política da educação hoje traz muitas situações. E é uma política onde, muitas vezes, onde a violência aparece, porque essas crianças, esses adolescentes estão todos os dias ali, né? Nessas palestras, por exemplo, as crianças levantam e falam, mas isso meu pai faz, isso minha mãe faz. Então, assim, as crianças falam sobre isso, né? A partir do momento que vem a denúncia, ela vem para cada CREAS. Como a gente tem 2 no município, o município ele tem regiões. Então, uma região é do CREAS 1, outra região do CREAS 2. Todas as regiões do município, todos os bairros, eles são cobertos pelo CREAS, né? O conselho ou a rede faz o encaminhamento. Esse encaminhamento a gente averigua, porque às vezes também não é caso para CREAS, então a gente destina para o CRAS fazer um acompanhamento, porque ainda não houve essa violação de direitos, né? Senão, ele é encaminhado para as equipes, e as equipes avaliam lá qual dupla vai pegar aquele caso e vão fazendo todas as intervenções. Eles chamam a família, fazem visita domiciliar, escutam a criança. A gente tem as ADSs, que são as assistentes em desenvolvimento social, elas trabalham diretamente com as crianças ali, enquanto o outro técnico está fazendo atendimento aos pais. Então, vai cada vez mais tentando, primeiro, entender a situação dessa família, entender por que ela chegou nessa situação de violência, para daí traçar alguma forma, um planejamento junto com essa família de como superar essa condição. E, infelizmente, temos muitas violências, né? Se formos pensar que cada equipe, temos 7, cada equipe pode atender até 50 casos e quase todas elas estão no limite, é muita gente, né? E é muita violência contra a criança e adolescente. Não superando essa situação é a mesma coisa que eu falei da pessoa idosa, né? Não superando de forma alguma, infelizmente, muitas vezes ele é retirado daquele ambiente familiar e levado para um acolhimento. E aí, no caso da identificação dessa violência, você comentou que muitos professores, muitas escolas conseguem dar esse amparo, mas não é sempre, né, que às vezes a criança se abre, apesar de, como você comentou, identificar quando ocorrem as palestras. Mas como que pode, então, encontrar esses traços de que pode estar ocorrendo uma violência, que às vezes por medo a criança não fala, né, por medo de uma maior agressão ainda? Como que pode proceder nesses casos, além da denúncia? A principal forma de identificar uma violação de direitos é a mudança brusca de comportamento. Então, por isso que eu falo que hoje a escola é assim um parceirão,
porque é ali na escola, normalmente, que aquela criança que muitas vezes foi tranquila por um tempo, aprendeu, de repente ela começa a brigar com o coleguinha, de repente ela não tem mais paciência, de repente ela dorme em sala de aula. Então, são essas mudanças bruscas de comportamento. E tem funcionado muito, né? A criança não precisa necessariamente contar o que aconteceu, mas os profissionais da rede pública, do serviço público, a gente está muito instruído, né? A gente tem elementos de qualificação para poder identificar tudo isso. Então, é muito comum. E na população, o que acontece? A mesma coisa. É a mudança brusca. Sabe aquele adolescente que é teu vizinho, que sempre foi tranquilo, de repente começou a beber, começou a voltar de noite, começou a brigar com as pessoas, começou a praticar pequenos furtos. Você acaba vendo que está diferente o negócio. Então, você procura um serviço público para falar sobre isso. Em relação a dados aqui do município, também teria? A negligência, ela sempre é o carro-chefe, né? Porque a negligência, principalmente na criança, quando a gente fala, ela impacta em muitas coisas. Então, é em não levar para a escola, é em não levar para o tratamento de saúde, é não fazer a vacinação, é deixar que aquela criança, por exemplo, nós moramos num local que tem o frio, bem friozinho, né? Então, às vezes, você vê aquela criança, por exemplo, que está de shorts e camiseta num dia frio. Né? Então, você vai vendo algumas coisas assim que eles trazem essa coisa de você identificar. A negligência, então, ela continua sendo assim o maior fator, e daí ela vem em seguida. No município de Toledo, infelizmente, nós temos altos índices de violência sexual infantil. O CREAS 2, principalmente, ele recebe muitas denúncias. E são denúncias quase que toda semana. Né? Mas são todas as formas de violência mesmo contra a criança. Bom, é muito triste esse assunto, né? Até dá um impacto na gente, Sim. porque é muito preciosa uma vida para estar se cometendo um atentado praticamente contra essa integridade, o quanto que vai mexer no psicológico, no desenvolvimento dessa pessoa, um impacto muito, muito profundo que vai ter na vida de uma pessoa, né? Isso. E, na verdade, assim, todas as violências, né, em todos os públicos, porque o que a gente tem? Quando alguém comete uma violência, é porque ela se sobrepõe a essa pessoa, né? Então, é uma criança que é indefesa, que é inocente, que não tem ainda habilidade social para conseguir distinguir isso. É a mulher que depende, muitas vezes, daquele companheiro, daquele marido, e não consegue sair desse ciclo de violência. É aquele idoso que, muitas vezes, está debilitado em relação à saúde e não consegue fazer diferente e sofre a violência. Então, isso é a tristeza, eu acho, da coisa toda, vamos dizer assim, porque a violência ela é sempre praticada por alguém que quer imputar poder daquela outra pessoa, né? Então, a outra pessoa sempre está indefesa frente a essa violência. Desculpa. E no caso de denúncia também, quais são os canais? Como que pode estar entrando em contato com esses números? Disque 100, ele atende todas as violações de direito, tá? Até para você ter uma ideia, no ano passado, o Disque 100 registrou mais de 650 mil denúncias. Dessas, como a gente hoje ia falar sobre a pessoa idosa, 48 mil foram contra a pessoa idosa. Então, Disque 100 ele está aberto a todo mundo. No âmbito da criança e do adolescente, a gente tem também o Conselho Tutelar, os números deles também são divulgados e também pode procurar presencialmente. E, como eu falei antes, o setor público, né? Porque todo servidor público ele tem o dever de informar uma situação de violência. Todos nós temos, mas principalmente o servidor público. Então, se você precisar, você procura uma unidade básica de saúde, você vai numa consulta, você pode comentar. Esse servidor ele tem a obrigação de levar para frente essa denúncia. Você pode fazer na escola, você pode fazer em qualquer setor público, qualquer denúncia de qualquer coisa, porque é a obrigação do servidor público, né? Mas os canais específicos são Disque 100, são o Conselho Tutelar na área da criança. A pessoa idosa, você pode ir até os CREAS ou ligar para os CREAS também, você vai ser atendido, você pode ter a sua denúncia e vai ser de forma anônima e tudo mais. Então, você falar, pôr para fora e falar com alguém, né? Trocar experiência. Bom, nós estamos nos encaminhando para o encerramento da nossa entrevista. Eu gostaria de ver contigo, de saber se teria mais alguma consideração final
a respeito desses assuntos que nós tratamos? Eu acho que tem que ficar, eu falei várias vezes, mas denuncie. Denuncie o que você está vendo, né? A informação sobre o que é violência, ela é muito importante para você poder identificar. Eu identifiquei, eu posso denunciar. Porque quando eu não identifico, quando eu não sei o que está acontecendo, eu não tenho como denunciar, né? Outra coisa bem importante, que eu acho que é um ato de violência crescente hoje, principalmente com a pessoa idosa, e também gera informação, é o quê? São os golpes, né, que eles vivenciam. Então, golpes pela internet, através do celular, golpes por telefone, golpes até mesmo da pessoa que bate palma na sua casa e vai vender uma coisa muito mais cara do que ela fica para as outras pessoas, né? Então, é informação. Informe-se, desconfie das coisas quando elas são muito fáceis e, na dúvida, na percepção de uma violência, denuncie para os canais. Tati, muito obrigada pela sua participação, por esses esclarecimentos tão importantes para a população, porque, como comentei antes, é muito triste ver o impacto que tem na vida de uma pessoa, essas violências, no quanto que afeta o psicológico, que realmente não dá para ser omisso diante dessas situações, porque Exato. se é omisso, querendo ou não, indiretamente também está sendo um cúmplice. Exato. De estar aceitando, né? A omissão é a negligência, né? Então, você também comete uma negligência. Tati, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço. É uma tristeza vir aqui ter que falar sobre violência contra a pessoa idosa, ter que falar sobre violência contra a criança, mas também é uma honra, porque se a gente tem um espaço para poder falar sobre isso, é porque a gente pode atender e pode atingir muito mais pessoas, né? O trabalho de vocês, de rádio, de TV, de internet, ele é muito forte. Então, assim, é necessário cada vez mais pontuar e pactuar coisas nesse sentido, né? Para a gente falar sobre violência, que ela tem que ser falada assim, como você comentou, tá bom? Nós estamos aqui no Jornal do Oeste, sempre de portas abertas, para vocês da assistência social. Quando tiver alguma campanha, alguma ação, venham aqui e converse com a gente. Pode deixar, vamos passar assim, vamos conversar mais, então Tá bom? Agradeço você também que nos acompanha aqui no Conversa Oeste, que sempre fica por dentro do que está acontecendo aqui na nossa cidade. E vou fazer mais uma vez o convite para que você acompanhe o Jornal do Oeste nas redes sociais, no nosso site, onde sempre temos informações de tudo que está acontecendo no momento. E também a realizar a assinatura do Jornal do Oeste para receber na sua empresa, na sua casa, todos os dias o jornal. Até porque é aquela sensação gostosa de estar ali de manhã folheando o jornal, lendo, tomando um café, para começar bem o dia, sempre bem informado. O Conversa Oeste é disponibilizado no Facebook, no YouTube, Spotify. E a gente se vê no próximo episódio. E até breve.